Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Nós estamos estudando esta noite a última mensagem das instruções dos Espíritos do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, Allan Kardec ele nos traz uma série de mensagens, alguns trechos da Bíblia, que nos alerta sobre os falsos profetas. O próprio Mestre Jesus já havia nos alertado que haveria entre nós falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, aquelas pessoas que anunciam verdades, entre aspas, e que se nós não tomássemos muito cuidado, ou seja, até mesmo alguns escolhidos poderiam cair nessas armadilhas, na palavra do Cristo. Ou seja, até mesmo aquelas pessoas dedicadas ao Evangelho, pessoas dedicadas ao bem, poderiam, se não cuidadosas, cair nessas falsas promessas, nessas ilusões. E encerrando esse capítulo, é trazida uma mensagem do profeta Jeremias, no qual ele vai dizer o seguinte: não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Ou seja, nas palavras de Jeremias, esses falsos profetas falam daquilo que o seu coração está cheio e não aquilo que aprenderam com o Senhor. Ou seja, são pessoas que colocam seus próprios valores, utilizam-se do espaço público, da condição de fala, no momento em que ele pode fazer algum tipo de exposição, e pregam as suas verdades, aquilo que ele considera, e não aquilo que está escrito, ensinado por Jesus, pelos seus emissários. E um pouquinho à frente, explicando essa passagem de Jeremias, o Espírito Comentador, ele vai dizer o seguinte, que falando pela boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Ou seja, esses espíritos estão falando a visão própria e deturpada dos seus próprios corações. Então, aquela pessoa que vai dizer assim que Cristo quer o nosso crescimento. Perfeitamente, Cristo quer o nosso desenvolvimento. Mas aí ele emenda, vírgula, então, por isso, é justo que Cristo me ajude a ganhar dinheiro, me ajude, se eu crer em Cristo, eu serei uma pessoa que ficarei bem-sucedida na vida do ponto de vista material. Ou seja, são pessoas que estão associando os seus valores, o seu desejo em que a pessoa bem-sucedida na vida é a pessoa que conquistou o sucesso monetário, a pessoa que ficou bem de vida financeiramente. Para essa pessoa, isso é um valor muito grande. Então, ele prega isso. Ou seja, aceite Jesus, siga o Evangelho, que você será uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Ora, onde que Jesus ensinou isso? Então, Emmanuel, nos ensinando sobre essa passagem, no livro Religião dos Espíritos, ele traz um conceito fundamental para a gente poder entender tudo isso aí. Que nós, os falsos, aquelas pessoas que ouvem os falsos profetas, temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que ter uma cautela. E aí, nas palavras do próprio Emmanuel, ele vai dizer o seguinte: acautela-te em atribuir
aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Aí o Emmanuel já traz o primeiro alerta. Olha, na hora que você tiver um fracasso, que você ouvir alguma coisa e que futuramente você vê que isso é um erro, cuidado para você não atribuir essa culpa a outra pessoa. Não vai terceirizar isso aí. Diz, mas eu fui enganado, né? Por quê? Aí o Emmanuel traz realmente algo fabuloso. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Ou seja, nós só vamos ser iludidos lá no fundo daquilo que a gente de fato deseja. Então aquela pessoa que é iludida pelo sucesso financeiro é porque de fato dentro dela ela já busca aquilo. Aquela pessoa que é iludida nos sentimentos físicos, na ilusão às vezes do sexo, a pessoa que é iludida pela vaidade, pelo orgulho, porque ela já procura intimamente aquilo. Às vezes ela não teve a oportunidade de externar aquilo. Mas quando aparece alguém que fala, olha, se você fizer isso, se você se propõe a seguir o Cristo, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Ela juntou a fome com a vontade de comer. Porque o Emmanuel, usando as palavras dele, vai dizer o seguinte: não despertarás a fome do peixe com a isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas. Nós, repetindo, só somos tentados naquilo que desejamos, naquilo que nós buscamos. Então, os espíritos, ou as pessoas que tentam nos iludir, irão, logicamente, nesses nossos pontos de fraqueza. Aquilo que não me desperta o menor desejo, a pessoa me oferece e fala, não, obrigado, não quero. O espírito que já tem a humildade dentro de si, aquele espírito que já se elevou do ponto de achar que, na verdade, que todo bem que vem, na verdade, é de Jesus, ele é naturalmente humilde. Sempre que alguém fala assim, olha, você é grande, como o seu trabalho é magnífico, então, aquilo não o tenta. Ele não cai nesse tipo de fascinação. Mas nós, que às vezes ainda estamos na vaidade, no orgulho, que temos necessidade de reconhecimento, que as pessoas falem que nós somos bons, que nós somos pessoas maravilhosas, que sem nós o mundo seria pior, né? Aí a gente fala, não, que isso, quem sou eu? Mas lá no fundo a gente está falando assim, fale mais, eu quero ouvir, né? Intimamente nós estamos satisfeitos com aquilo, ou seja, somos o cavalo sendo tentado com um prato de alfafa. Ao passo que, se a gente fosse verdadeiramente humilde, é o cavalo tentado com um prato de pérolas. Ele não dá a mínima atenção. Então, o que Emmanuel está nos explicando é que nós somos iludidos pelos nossos próprios desejos. E ele complementa mais um pouquinho, dizendo o seguinte, que é preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, ou seja, todos nós, encarnados ou desencarnados, aí não faz diferença, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores de evolução que nos é necessária. E por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo para metro ideal de nossa conduta. Ou seja, sempre que algo nos aconteça, a pergunta pertinente é: o que Jesus faria?
como Cristo reagiria nessa situação. Se Jesus estivesse na condição e na situação que eu estou agora, qual seria o seu proceder? É o método do Cristo. Ou seja, qual é a medida que o Cristo teria naquela situação? Baseado nisso, fica muito difícil para quem quer que for usar algum tipo de tentação, gente. E os nossos valores passam a ser valores mais seguros, mais firmes. Nós passamos a ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Por quê? Porque nossos valores passam a ser valores eternos. Nós baseamos muito, é muito rotineiro em nós, seres humanos, utilizarmos a medida da carne para as nossas avaliações. Então, é o sucesso financeiro. Isso aqui vai ser bom para mim, para eu ganhar dinheiro. Isso aqui vai ser bom para mim, na minha vaidade, para eu ter um destaque. Como que uma pessoa teve coragem de falar isso para mim? Eu não mereço ouvir isso. Né? Quem é ela para falar isso para mim? Ou seja, é a medida do mundo material. E que o que Emmanuel está nos explicando é que nós, aprendizes do Evangelho, temos por obrigação, se queremos crescer, se nós buscamos uma felicidade verdadeira, sólida, é buscar a medida do Cristo para as nossas ações. E estudando, completando um pouquinho mais essa lição, a gente traz um trechinho da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, em que ele complementa isso um pouquinho, dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Paulo está nos convidando, nos chamando para a renovação do nosso entendimento, para a renovação daquilo que nós buscamos. Quando ele fala da apresentação do nosso corpo como sendo um sacrifício vivo, não é naquele sentido antigo, dizendo que o moralismo baixo, não, é que nós buscamos, nas palavras deles, um culto racional de entrega nossa como ser, como filho de Deus, a causa do Evangelho. E qual é a causa do Evangelho? É eu me filiar, então, a uma escola religiosa? Não. Isso pode ser um instrumento. Mas a causa do Evangelho é a nossa transformação. É a nossa mudança interior em termos de sentimentos, de emoções e, por consequência, mudança na nossa forma de agir no mundo. Em que as outras pessoas, os outros indivíduos, tomam um peso diferente. E aí, como consequência, nós não vamos ser tão iludidos facilmente. Por quê? Porque os nossos valores passam a ser outros. E Paulo, complementando mais um trechinho dessa passagem dos Romanos, vai dizer o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, Paulo falou assim: olha, cuidado, não dá um valor assim tão alto a você mesmo, porque não está tanto assim ainda não. Ou seja,
nós nos valorizarmos, darmos a nós mesmos um valor que a gente ainda não tem. Ou seja, em síntese, humildade, serenidade íntima. Pense que nós ainda temos muitas falhas a corrigir. Quando isso começa a fazer parte de nós, que eu sou um ser em aprendizado, que erro, que estou em transformação, e que a gente começa a ver isso dentro da gente mesmo, e começa a ver que o próximo, a outra pessoa do meu lado, também está nessa situação, o sentimento de humildade transforma a nossa forma de conviver com as outras pessoas. Por quê? Porque eu passo a enxergar que as outras pessoas também erram, estão suscetíveis ao erro, assim como eu. E se todos erramos, todos também aprendemos, transformamos, nos renovamos. E por isso que Paulo continua dizendo o seguinte: antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Paulo está nos ensinando justamente isso, assim, que nós temos que, nessa medida de fé, na nossa medida de resignação, serenidade, humildade, tendo consciência que nós ainda somos seres em transformação, evolução, somado ao entendimento de Emmanuel, que somos pessoas que temos que ter por régua o que Jesus faria naquela situação, passamos a ter uma espécie de capa, um escudo que nos envolve, uma razão mais elevada que nos, entre aspas, nos protege dessas falsas promessas, dessas ilusões sem fim. Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, ele traz uma mensagem chamada Não Vale a Pena, em que ele conta um trecho de uma passagem rápida, dizia que tinha um homem, né, ele trabalhava ali numa casa espírita, um centro espírita Regeneração, no Rio de Janeiro. E era uma pessoa, materialmente falando, muito simples. Ele trabalhava de auxiliar num escritório, né, e com muita dificuldade ali para seguir a sua vida do ponto de vista financeiro. E um dia, de manhã, lá bem cedo no escritório, que ele chegava cedo, era um madrugador, bastante correto, então, logo cedo chega um conhecido, né? E aí a pessoa começa a conversar com ele, fala: ô Antônio Sampaio, eu sei que você é um espírita, né? Eu sei que você trabalha num centro espírita e tal. Quanto você ganha por mês? Fala: eu ganho 4.000 cruzeiros. Aí essa pessoa fala: não vale a pena, não vale a pena. Mas eu sei que você trabalha com um negócio de caridade lá nesse centro e tal. E como é que você arruma dinheiro para isso? Olha, eu ajudo o que eu posso. Quando a gente não consegue, a gente fala com alguns amigos que também ajudam, faz às vezes alguma lista e tal. A gente tenta, junta, cada um dá a sua parte e vai fazendo. Ele falou: mas não vale a pena, né? Eu sei que você, de vez em quando, vai lá no morro, vai visitar lá um pessoal e tal, levar alimentos, e você tem um carro para isso, né? Não, eu uso um bonde, eu pego um bonde, e também, quando o bonde não chega lá, uma caminhada também, sempre bom, até bom para a saúde, e eu vou levando, vou fazendo. Não, mas não vale a pena, né, Sampaio? Não vale a pena. Eu sei também que falar que você às vezes fica à noite com alguns doentes, passa a noite inteira com eles e tal, aí no outro dia você não precisa trabalhar, né? Não tem nada a ver. O meu dia de trabalho é normal, independente se eu não consigo fazer o tanto que eu gostaria, que eu precisaria fazer, mas as poucas vezes que eu vou, meu dia corre normal no dia seguinte, não tem diferença nenhuma.
Sampaio, é o seguinte, eu sei que eu gosto de você, você sabe que você é uma pessoa que eu admiro, vejo tudo que você faz aí, vejo essas dificuldades que você está passando, e eu resolvi te ajudar. E eu trouxe aqui um papel, sabe, só que você assinasse aqui, isso aqui vai resolver a sua vida, a nossa. É um negócio da China, Sampaio. Eu trouxe aqui um negócio simples, você não tem que fazer nada, só assinar. Você só assina aqui e deixa o resto comigo. A gente vai ganhar ali um negócio de um navio, que eu estou desencalhando esse navio. Vai sobrar, então é 1 milhão para cada um. 1 milhão para você, 1 para mim. Você só tem que assinar. Aí ele, olha, eu imagino que você seja uma pessoa está fazendo tudo com lisura e tal, mas tem alguma coisa aí que eu precisava saber? Alguma dificuldade que possa existir? Algum problema? Olha, Sampaio, é o seguinte, assim, você sabe como é que é, isso aí pode ser que a gente tenha que conversar com algumas pessoas, em algumas repartições públicas aí, para poder desembaraçar o processo, mas isso eu resolvo, não tem problema não, é 99% de chance de estar tudo certo. Mas e se os 99% der errado? Não, pode ser que a gente com isso aí tenha que ir na delegacia, responder alguma coisa lá, mas deixa que não tem problema não. Né? A pessoa falando. Aí o Sampaio falou, não vale a pena, não vale a pena. E voltou para o serviço e continuou falando, ou seja, mostrando aquela tentação de resolver os problemas dele na facilidade. Foi um cavalo tentado com um prato de pérolas. Falso profeta prometendo para ele ali uma ilusão, uma facilidade, bastando uma assinatura, né? Problema caído do céu, uma solução, sendo que ele viu facilmente que aquilo ali era um trambique de alguma forma, e que ele, uma pessoa que estava ali lutando com a vida, não ia cair nessa. Ou seja, o que o Cristo faria nessa situação? É a pergunta. Por isso que Emmanuel coloca isso. Diante de qualquer situação da minha vida, o que Jesus faria? Qual é a recomendação do Cristo nisso? É uma boa, uma excelente régua de medida. O que Jesus faria nessa situação? Emmanuel, ele traz dentro das obras de Chico Xavier, grande parte dos livros do Chico, o próprio Emmanuel que faz o prefácio desses livros. Ele como, vamos chamar assim, o orientador, o diretor espiritual, vamos dizer assim, o editor-chefe, vamos colocar dessa forma, né, da obra de Chico Xavier. Então ele fez o prefácio de vários livros. E no livro Nosso Lar, ele prefaciando, né, o livro Nosso Lar, ele traz algumas passagens, né? Só o prefácio de Emmanuel já vale o livro, se a gente pensar assim, pelo que ele chama, né? Para aquilo que ele traz no livro. Ele vai dizer o seguinte, dentro do prefácio de Nosso Lar, que o Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Ou seja, muita gente, né, se procura no Espiritismo, cada vez mais pessoas. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Mais que tudo aquilo tenha ali dentro da doutrina espírita, nós temos que lembrar que o nosso íntimo tem que ser muito bem cuidado. O homem terrestre, continua ele, não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem de carne. Nós devemos lembrar sempre, nós somos, cada um de nós, um homem. Mas, antes disso, nós somos um espírito encarnado. Antes de ser uma pessoa do mundo,
Nós somos um espírito encarnado, em tempo transitório aqui no mundo, e que viemos aqui para a nossa renovação, para a nossa transformação. Aí, continua Emmanuel, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Emmanuel está dizendo o seguinte, olha, nós temos o nosso papel dentro da doutrina espírita, mas não podemos descuidar do nosso lugar, ou seja, daquilo que temos que fazer, qual é a minha função, para que eu estou em determinado lugar, que estamos pela vontade do Senhor. Em outras palavras, dentro da minha casa, como eu tenho sido, como eu tenho agido, no meu trabalho profissional, quem eu sou dentro do meu trabalho profissional, que espécie de profissional, que espécie de cidadão que eu sou dentro da minha atividade diária. Ou seja, são os lugares que o Senhor nos colocou. E que nós não podemos descuidar da nossa função, da nossa posição nesse mundo. Ou seja, mostrar que o Espiritismo está em nós. Não é nós não somos meros frequentadores da casa espírita, mas que o Espiritismo está, a doutrina espírita e principalmente o Evangelho de Jesus está dentro de nós. E continua Emmanuel, falando sobre o livro Nosso Lar, guarde a experiência dele, do André Luiz, no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Espiritualidade é a pessoa se voltar intimamente para o Evangelho. São emoções novas, sentimentos novos, contato novo com o Evangelho. Todos nós, dentro da escola espírita, temos profunda admiração por Chico Xavier. Mas quando a gente começa a observar as palavras do próprio Chico, assim, quando ele está conversando com alguém, nas entrevistas, né? Quando ele está falando ali com espontaneidade, o que a gente observa no Chico? Um detalhe que a gente observa. O profundo respeito, admiração que ele tem, o verdadeiro amor que ele tem pelo Cristo e pelo Evangelho. Ou seja, narrado uma passagem em que o Chico teve a oportunidade de, dentro da literatura que ele estava escrevendo, os livros que ele estava psicografando, às vezes isso era necessário. Então, numa oportunidade, ele foi levado a um outro planeta, um outro sistema solar, para poder ter condições de psicografar alguma coisa ali, né? E ele, nesse encontro ali, falou com espíritos elevadíssimos, né? E ele narra isso com uma pessoa essa pessoa grafa no livro. E num determinado momento lá,
o Chico, assim, ele que poderia perguntar alguma coisa, aquele espírito elevado, sabe o que ele pergunta? E Jesus? O que vocês me falam de Jesus? Ou seja, se fosse eu ia perguntar o que você come, como é que você veste, como é que é a sua vida, como é que é a sua casa aqui, nossas preocupações mundanas, né? Quando o Chico vai perguntar, o que perguntou? E Jesus? Ou seja, Jesus era a figura central dos seus pensamentos. E quando a gente fala em Jesus, não é naquela adoração cega, sem sentido, mas um amor pelo Evangelho, pelas palavras do Cristo. É essa transformação que a doutrina espírita está nos solicitando. Essa transformação de nos educar quanto indivíduos. Se Allan Kardec nos recomenda, olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado para você não passar pela vida e perder o seu tempo escutando promessas que você queria ouvir, que a Terra é um lugar de facilidades, que se você crer nisso a sua vida vai ser tranquila. A doutrina espírita em nenhum momento fala isso. Sequer o Evangelho. Jesus vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter dificuldades no sentido, dificuldades materiais, dificuldade de relacionamento, dificuldade de toda ordem, nós vamos ter no mundo. Mas isso é para o nosso bem. E também seguindo na mesma linha de prefácios, mas aí já é um prefácio de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, estou separando um trechinho aqui, em que Humberto de Campos vai dizer o seguinte, no prefácio do livro Boa Nova: meu problema atual, diz ele, não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Temos que ter muito cuidado, muitas vezes repetindo. Tem quem queira escrever para agradar, ou seja, escrever aquilo que a pessoa quer ouvir. E nós buscamos, às vezes, selecionar pessoas que dizem aquelas verdades que a gente gostaria de ouvir, e não as verdades que nós precisamos ouvir. Então, por isso que autores da condição de Emmanuel, André Luiz, próprio Humberto de Campos e outros, são, entre aspas, de forma bem entendida, profetas, ou seja, aqueles que anunciam, trazem as palavras do Senhor, são espíritos aos quais nós temos que dar a nossa atenção, porque eles têm o que dizer. Eles têm uma bagagem de vida muito grande para falar, olha, cuidado com isso. Nós também já passamos por esse caminho e aí é muita pedra. Então, serenidade, amor ao Cristo, pouco apego às coisas materiais, aproveita o tempo trabalhando, servindo. São espíritos que jamais vão nos recomendar sossego, descanso, não, tenha calma, não, trabalho, dedicação, é sempre o que eles vão estar nos falando. E aí, Humberto de Campos, continuando, vai dizer o seguinte: nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores, e eu achei muito interessante essa frase, os nossos labores por aperfeiçoar sentimentos. Ou seja, eles têm escolas no plano espiritual para aperfeiçoarem sentimentos. Porque as nossas escolas, que nós estamos acostumados aqui, são para a nossa instrução. Nós vamos lá para nos instruir. Aprender matemática, física, biologia, né? Toda espécie todo o espectro do conhecimento humano.
mas são escolas de instrução, intelectualidade. E que Humberto de Campos, ele lá frequentando uma escola para aperfeiçoar sentimentos, a exemplificação do Cristo, são também minuciosos e intensos. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época, aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração, porém atolado no pântano de misérias seculares. São os nossos corações ainda. Né? É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. Evangelizar o nosso interior. Evangelizar as nossas palavras. A nossa convivência. Os nossos sentimentos. A nossa maneira de ser. A doutrina espírita não prega um sectarismo religioso, no sentido de que a nossa religião é perfeita, a nossa religião é que salva, nós somos o único e tudo mais. Não. O que a doutrina espírita é um convite permanente ao trabalho, à renovação da criatura. E é por isso que o trabalho, perguntar sempre o que Jesus faria no meu lugar, vão ser sempre um antídoto contra as falsas promessas, as ilusões sem pé nem cabeça que às vezes podem surgir na nossa vida. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.